bem-vinda ao ciclo 2 da técnica Eu Magra. Nesse ciclo aqui, você vai ter novas ferramentas, novas metas e novos conhecimentos para a sua jornada da mudança do seu corpo e da sua mente, tá? Para conseguir mudar o corpo, você tem que mudar a sua mente. Você já entendeu isso lá no segundo módulo, mas se você não fez e já veio aqui para essa aula, então essa aula aqui é para você. Aqui eu vou ensinar para você a jornada do conhecimento e os 4 estágios do aprendizado. Isso é muito importante para você entender, talvez, por que que você falhou no primeiro módulo, por que que você talvez não conseguiu executar exatamente como era para executar, talvez por que que você não conseguiu ouvir o áudio ou não colocar algumas metas e tarefas em prática. Então, aqui você vai entender. Então, para você entender, a jornada do conhecimento, como eu falei, tem 4 estágios de aprendizado. O primeiro estágio, deixa eu só mudar aqui. O primeiro estágio é o estágio incompetente inconsciente, que eu vou explicar, calma, tá? O segundo estágio é o incompetente consciente, o terceiro estágio é o competente consciente e o quarto estágio é o competente inconsciente. Esses estágios vão mostrar para você como que é a jornada do seu aprendizado. E você entendendo esse conceito aqui, vai ficar mais fácil de você colocar hábitos na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro estágio é o incompetente inconsciente. O que que é isso? É quando você não sabe e não sabe que não sabe. Exemplo, você não sabe dirigir um avião e você não fica pensando nisso. Por que que você não fica pensando nisso? Porque não é uma prioridade para você. Você sabe que pode dirigir um avião, mas você não é prioridade para você, então você não fica pensando nisso. Então, isso é o primeiro estágio, o incompetente inconsciente, tá? Quando você não sabe e não sabe que não sabe. No caso, aí depois tem o ciclo 2, que é o incompetente consciente. Você não sabe fazer, mas tem consciência da existência da habilidade. Então, você sabe que dá para dirigir um avião, só que você não sabe dirigir, mas você sabe que existe essa habilidade. Se você quiser aprender a dirigir um avião, o que que você tem que fazer? Dar início ao processo de aprendizagem. Então, o próximo passo qual seria? Estudar para avançar para o próximo estágio que eu vou mostrar aqui para vocês, que seria o estágio 3, que esse estágio aqui é bem importante para quem quer colocar um hábito ou começar algo na sua vida, que é o competente consciente. Você sabe fazer, mas precisa estar consciente de cada passo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você quer aprender a dirigir um carro. Aí você vai lá para a autoescola. No começo, quando você está lá na autoescola, você não sabe ainda fazer tudo aquilo que ensina lá para dirigir um carro automático. Você tem que estar pensando a todo momento para conseguir dirigir o carro. Então, você vai ter que pensar na hora de colocar o cinto, no ligar, dar seta, virar para a esquerda, né? Apertar o câmbio, né? No câmbio não, desculpa, o câmbio, né? Esqueci o nome do negocinho ali, que eu não dirijo, gente, então por isso que eu não sei o nome. Então você vai ter que pensar em tudo aquilo para conseguir dirigir o carro, né? Seta, volante, mexer no retrovisor, tudo ao mesmo tempo. Só que você tem que estar pensando naquilo. Então, esse é o competente consciente, é quando você está consciente que dá para fazer aquilo, mas você ainda tem que pensar. Então, requer muita concentração constante para você conseguir fazer aquilo. E aí, antes de chegar ao último estágio, esse processo aqui é muito importante. Esse é o processo que você vai aprender. Então, no caso, o último estágio é quando você já faz tudo inconscientemente. Então, é o competente inconsciente. Você realiza ações automáticas. Então, você consegue ter múltiplas tarefas juntas. Então, você consegue dirigir o carro, falar no celular que não é certo, mas você consegue falar com outra pessoa, você consegue pensar em outras coisas. E isso é ser competente inconsciente. Então, enquanto você
tá lá no estágio 2, você ainda está pensando, no estágio 3, desculpa, você ainda está pensando em fazer todo o processo, como dirigir, tem que pensar detalhe por detalhe. Aqui não, você já consegue fazer tudo automático. Mas para conseguir chegar nesse estágio aqui, você precisa ter repetição constante do estágio 3. Então, para criar um hábito saudável, é isso, você precisa ter constância aqui no estágio 3. Você precisa pensar várias vezes até esse hábito se tornar inconsciente. Então, é por isso que talvez você não tenha conseguido, porque você não colocou atenção nesse estágio aqui. E tem aquela outra questão de você tentar muitas coisas juntas, né? Que eu expliquei lá no primeiro ciclo. Mas falando sobre isso aqui, para você conseguir um hábito, você precisa pensar nele várias vezes ao dia para você conseguir colocar na sua vida. E aí vou aqui para uma explicação mais prática para você entender. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui que esse conceito aqui, ele serve também para tirar os hábitos ruins. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela não pensa na hora de comer. O que que acontece? Normalmente ela come e depois que ela come, ela se culpa, porque aí que ela percebeu que ela teve a compulsão alimentar. Então, para você conseguir tirar, exemplo, um vício de compulsão alimentar, você precisa fazer o caminho inverso do que eu acabei de ensinar. Então, se você tem uma compulsão alimentar que é algo automático que você não pensa, como você vai tirar esse hábito? Começando a ter ações, né, automáticas conscientes. Então, você volta para o terceiro estágio. Então, você está no último estágio aqui num vício ruim. Você volta para o terceiro estágio e você começa a pensar, que é ter atenção plena ao que você está fazendo para você identificar a compulsão alimentar e com o tempo ela vai diminuindo e você vai conseguindo. Então, você está fazendo o processo inverso. Então, o mesmo processo de aprendizagem da jornada serve também para tirar algo ruim, tá? Então, você vai pensar conscientemente antes de adotar hábitos prejudiciais. Então, você vai pensar várias vezes, você vai ficar lá no estágio 3, e assim você vai tirar esse hábito ruim. Então, tanto para os hábitos bons, como para o hábito ruim, esse conceito aqui, ele é importante. Então, agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma lista dos seus hábitos ruins e dos seus hábitos que você quer colocar nesse mês na sua vida. E vai começar a usar esse conceito aqui da jornada da aprendizagem para você conseguir colocar na sua vida. Então, eu quero compromisso com você e já digita aqui embaixo. Eu tenho compromisso com a minha vida, com o meu emagrecimento, que eu quero saber se você assistiu a aula até o final. E seja bem-vinda ao ciclo 2 e vamos para as próximas aulas? Te vejo lá!